Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo, que seria, eu acho que o quinto vídeo de hoje. Então, hoje nós estamos com vontade de trabalhar mesmo, mas esse vídeo é o de número 161, que na verdade é o último vídeo também do capítulo 25. Então, no próximo dia nós vamos já iniciar no capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, capítulo 25, livro dos médios, então, evocações das pessoas vivas. Então, aqui tem uma nota de Kardec, posterior à pergunta de número 57. Então, Kardec diz aqui ele assim, essa nota ela está na Revista Espírito de 1860, página 11 e 81, mitos, exemplos notáveis da evocação de pessoas vivas. Uma senhora, Kardec está dizendo assim, ó, uma senhora de nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto. Aí nós vamos observar uma coisa aqui. Observe só para você ver essa história. Uma senhora de nosso conhecimento médio teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela médium. Não, foi comprovada pela linguagem, né? Pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Então, nós temos que parar aqui e procurar. Se você voltar eu sou carne de pescoço mesmo, eu analiso isso. Se você voltar na pergunta de número 54, você vai ler Kardec perguntando assim, ó, em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva? Os bons espíritos respondem assim, não devem evocar-se as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Só que você observa assim, não deve evocar-se as crianças de tenra idade. Agora a gente entende, com todo respeito, que crianças de tenra idade não são só os recém-natos, né? Não são só os recém-natos. Então, temos um respeito pelas crianças nesse sentido aí. Até ali para os seus 5, 6 anos, uma criança, é um ser de tenra idade ainda, pode ser considerado também. Então eu quis mostrar porque ao mesmo tempo que os bons espíritos na pergunta 54 responde a Kardec que não pode se evocar crianças de tenra idade, na nota de Kardec já está mostrando que essa médium, ela evocou, né, a alma dessa criança que era seu pai. Uma senhora de nosso conhecimento médio teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto. Seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Então, aqui, essa médium pôde evocar o espírito, a alma do neto dela, que praticamente a gente tem que dizer também, não é assim, recém-nato, mas de tenra idade, sim.
E os bons espíritos, eles responderam a Kardec na pergunta 54, tenra idade, e não recém-nato. Porque recém-nato é uma coisa, tenra idade é outra coisa. Você sabe disso. Você é uma pessoa super inteligente. Por isso que eu procuro, no esmiuçamento, estimular as pessoas a raciocinar um pouquinho, né? Mas ainda, uma circunstância a veio confirmar. De repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que seja possível obter-se mais coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio despertada, fez diversos movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, né, feitas em boas condições, prova da maneira menos contestável a ação do espírito, da alma, distinta do corpo, e por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Tá vendo só? Então, é aquilo que nós já dissemos mesmo, da matéria. Veja-se na Revista Espírita, de 1860, página 11 e 81, muitos exemplos notáveis de evocações de pessoas vivas. Então, Kardec evocou muitas pessoas vivas. Vamos usar esse termo. Porque está aqui, a gente tem que usar. Então, ele não foi só um ser vivo, uma pessoa viva. Ele evocou muitos, né? E na época, não só Kardec, mas outras instituições também pelo mundo afora, sérias, que evocavam esses espíritos, essas almas, anotava tudo e mandava a Kardec para que Kardec as analisasse. E constatando veracidade, Kardec naturalmente as divulgou, né? Então, a questão aqui como já dissemos nos vídeos anteriores, é a desigualdade evolutiva mesmo. É a desigualdade evolutiva. Então, se a alma ali, ela detém um nível mais elevado, o corpo físico, as enfermidades, não são obstáculos praticamente quase que nenhum, por mais que o processo é relativo. Por que é relativo? Porque não sabemos o nível evolutivo daquele ser, daquela alma. Mas nós temos que pensar dessa forma, porque nós não podemos, não devemos nos deter apenas no que os bons espíritos dizem, né? Ou disseram, né? Não podemos nos deter só nisso. Nós temos que raciocinar. Mas só que nós temos que raciocinar usando a lógica, usando o bom senso, usando prudência, respeito. Você entendeu? Respeitando. Respeito e respeitando. Porque existe aquelas pessoas também que usam de um raciocínio que lógica nenhuma possui. Usam de uma lógica e de um raciocínio totalmente como se fosse, com todo respeito, um irracional. Mas o irracional, ele não é detentor de lógica, e nem de raciocínio, e nem de prudência, mas é para você ver. O irracional mostra-se muito mais superior
na condição de irracional dos que se dizem racional, mas que agem dessa forma. É só raciocinar, gente. O negócio não é difícil. As pessoas complicam. Aí vem você e complica mais ainda, né, Luiz? Mas é só a pessoa assistir 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes o vídeo. Voltar o vídeo, ouvir novamente, volta porque é um pedacinho, raciocina aquele pedacinho. Que a pessoa consegue assimilar. Porque é preciso raciocinar usando a inteligência, não a que muitos dizem que o organismo físico que a detém. Porque o organismo físico não detém inteligência nenhuma. Ou você acha que a inteligência é atributo do corpo físico? Ei, essas pessoas que não me façam essas perguntas, não. Não me interrogue, não. Não me aperte numa parede, não, com relação a essas questões. Porque senão, tô desencarnado. Então, a inteligência não é atributo do corpo físico. A inteligência é atributo da alma. Uma vez o espírito reencarnado. A inteligência é atributo da alma. Então você pensa, desencarnado é atributo do espírito. Olha que complicação, mas não é complicação. Você acha que quem era inteligente? O corpo físico de Albert Einstein ou a alma de Albert Einstein? Quem ali era inteligente? Quem era inteligente? Tesla, corpo ou a alma de Tesla? Quem era inteligente? O corpo físico de Galilei, ou a alma de Galileu Galilei? Ora, gente, tudo é a alma. Tudo é atributo da alma. Nós temos que entender que o corpo físico é apenas uma vestimenta do perispírito e do espírito. E onde é que encontra-se inserido essa inteligência? Na alma. No espírito, após ter deixado o corpo físico. Né? Então, é muito simples. É só a pessoa analisar dessa forma, procurando observar a desigualdade evolutiva. Aquele que é mais evoluído, menos dificuldade ele tem. Menos dificuldade ele sofre. Aquele mais atrasado, igual eu aqui, é igualzinho tampa de ralo, de pia. Tem que aguentar de tudo. Você sabia essa? Igualzinho tampa de ralo, né? De pia. Tem que aguentar de tudo. Então, aí agora, para terminar esse capítulo, tem a questão 288 que chama-se telegrafia humana. Aí tem a pergunta, tem uma pergunta só, que é a pergunta de número 58. Então, o que significa essa telegrafia humana? Essa telegrafia seria, assim, eu posso dizer a você, como se fosse uma telepatia, né? E existem seres aqui no corpo físico que vive de acordo com essa telegrafia humana, né?
uma comunicação de um ser humano para com outro ser humano, eu tento me comunicar com muitos amigos meus, mas sabe que eu não consigo, porque, gente, eu tenho uns amigos meus, mas esses amigos dormem tanto. Eu quero me comunicar com eles fisicamente, ali no corpo físico. Mas eu entro em comunicação com eles, a comunicação faz assim, pi, 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 pi. Oh, por quê, Luiz? Porque já tá lá desencarnado já no sono. Desencarnado no sono, olha o termo. Eu só não posso dizer o nome desses amigos. Você entendeu? Mas são pessoas nobres, pessoas dóceis. Isso não é falando mal, não. Eu só não posso dizer nomes. Se eu pudesse, eu diria aqui que são pessoas nobres, são pessoas dóceis. Mas é que nós temos essa dificuldade de comunicação. Porque eu me comunico com eles, eu tento me comunicar com eles, mas acontece que chega lá essa minha telepatia, chega lá, encontra eles dormindo. Mas ele comunica com a alma deles. Não é a mesma coisa, porque é a telegrafia humana, físico. Olha aqui, ó. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? E corresponder-se. Olha só, que gostoso. É a mesma função do celular. Um dia, nós precisamos entender o seguinte, que os mundos mais elevados, os mundos celestes, os mundos puros, os espíritos puros, espíritos, né, sábios. Por exemplo, você acha que o Dr. Bezerra de Menezes e o professor Barçanuco, eles têm celular? Você acha que eles ficam lá olhando na lista do WhatsApp deles lá para entrar em contato com as pessoas, ligando para um, ligando para outro? Não é assim não, gente. Eles se comunicam através do pensamento. Imagine só, o professor Eurípides Barçanufo numa extremidade da Via Láctea, o Dr. Bezerra de Menezes na outra extremidade da Via Láctea. Eles se comunicam como se estivessem cara a cara um com o outro, através do pensamento. É a comunicação do espírito. Futuramente, o celular aqui na Terra vai ser substituído. Lógico que nós não vamos ver isso. Nessa encarnação nós não vamos ver isso não. Isso é daqui uns 15 mil anos. Otimista eu, né? 15 mil anos. Então, o celular vai ser substituído pela essa telepatia, por essa telegrafia. Os seres aqui, eles vão se comunicar um com o outro. Então, por exemplo, você vai estar em casa assim, você vai entrar em contato com o teu marido, com a tua esposa, né? Vem almoçar, vem tomar café. Eu estou usando dessa forma assim para você entender, né? Então, evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Só que até lá, os espíritos, né, as almas aqui no corpo físico vão estar assim, bastante evoluídas, porque muitas coisas que as pessoas pensam aqui no corpo físico não vai existir lá mais, porque os espíritos evoluídos, eles não detêm essa sujeira psíquica, né, que nós possuímos. Eles não possuem, eles já limparam todos a persona deles, né? Então os bons espíritos respondem assim, ó: certamente, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Significa bye-bye celular. Um dia, daqui uns 15 mil anos, bye-bye celular.
Mas existe na Terra pessoas que vivem nessas condições? Olha só para você ver. Kardec torna a fazer uma pergunta. Por que não será praticada desde já? E sim daqui um tempo e tal mais, né? Os bons espíritos respondem. É praticável para certas pessoas. Quer dizer, existe aqui na Terra pessoas que praticam, que se comunicam uma com a outra através da telepatia. Tanto eu quanto a outra pessoa do outro lado, eu tenho noção que estou convidando-a e ela tem noção de que eu a convidei e ela me responde de lá para cá. Tanto é que eu posso anotar em um papel a resposta dela e ela pode anotar lá do outro lado, daqui 1000 quilômetros. Vamos pensar assim, ela pode anotar lá o meu convite e eu posso anotar a resposta dela aqui, que quando nós nos encontrarmos, vai casar certinho aquilo que nós conversamos através da telepatia, nessa telegrafia, né? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Precisa é que os homens se depurem. Precisa é que os homens se depurem. Então, esse inferno desse lixo que as pessoas, né, nós aqui, a humanidade, possuímos na mente, essas mentes impuras, essas mentes de acusações, essas mentes que ficam só vendo defeito dos outros, essas mentes que não olham e não enxergam as coisas com os olhos da alma, essas pessoas dificilmente conseguem esse feito. A fim de que seus espíritos, almas, né? A fim de que suas almas se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Essa evocação, porque aí eu, no corpo físico, eu estou Luiz Antônio. Então eu vou evocar o Gumercindo, que está lá em São Paulo. Eu vou entrar em contato com ele. Então, essa telegrafia, essa telepatia não deixa de ser uma evocação. Então eu vou entrar em contato com ele. Eu vou evocá-lo através da telepatia. E ele vai entrar em contato comigo também, que significa uma evocação. Evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escol e desmaterializado. Gente, ó, escol não tem nada a ver com cerveja não, viu? São almas desmaterializadas, almas do bem. Tem nada a ver porque às vezes a gente fala aqui, até lá continuará circunscrita, né? Apenas a essas almas de escol. A pessoa fala, eu tô tomando uma até lá ainda. Não tem nada a ver com essa escol bebida, cevada, né? E desmaterializadas das necessidades aqui fisiológicas, né? Essas coisas mundanas. O que raramente se encontra nesse mundo, dando o estado dos habitantes da Terra. Dado o estado dos habitantes da Terra. Então, vamos pensar da seguinte forma. Quantos milhões de habitantes existem na Terra agora no ano de 2022? Vamos colocar 8 bilhões. 8 bi. Quantas pessoas nós acreditamos, de acordo com o nível evolutivo aqui da Terra, nosso aqui, em 8 bilhões, quantas pessoas, não é nem quantos por cento, quantas pessoas possuem esta capacidade aqui devido a esse alto nível de desmaterialização, esse nível evoluído, né? Em 8 bilhões, quantas pessoas? Se existir em 2022
umas 100 pessoas em 8 bilhões é um milagre. 100 pessoas. Ou vamos mudar o nome. 101 pessoa. Porque às vezes a pessoa interpreta 100 como nada. Como eu também posso interpretar. Porque 100 pode ser um número após o 99, ou como pode ser também um zero. A pessoa que tem que interpretar. Então vamos colocar assim, 99 pessoas, para não colocar o número 100, 99 pessoas em 8 bilhões. Se existir na Terra 99 pessoas em 8 bilhões em 2022, que age dessa forma, que se comunica através da telegrafia humana, a telepatia, é um milagre. Aí sim é um milagre. Porque para o espírita verdadeiramente espírita, não existe milagre, e sim um fenômeno natural no processo evolutivo do ser, que faz parte dos desígnios das leis de vida, da natureza de Deus. Mas vamos dizer que se existir 99 pessoas nessas condições, milagre! Só por aí. Agora o próximo vai ser o capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, mas vai ser no próximo dia agora.